eu quero dizer para todos vocês que hoje, depois da emanação, eu vou ler uma carta, vamos falar assim, que eu recebi. Não tem assinatura dessa carta, mas eu achei de uma verdade muito grande. E como muitas pessoas têm entrado em contato comigo, me pedido e me falado o que fazer nesse momento onde toda a minha família está imbuída num medo tremendo. E o que está acontecendo? Nós acabamos nos imbuindo da mesma coisa, do mesmo medo. Não posso fazer nada. Tudo que eu faço, as pessoas da minha casa falam: para, você não pode fazer. A minha família inteira está envolta nesse medo. Então, por conta disso, eu resolvi hoje ler essa carta que eu recebi hoje de manhã, através de um amigo meu que me mandou. É uma carta sem assinatura, mas extremamente contundente. Eu vou ler todos os dados para vocês. E como todo mundo sabe que eu gosto de começar com 3 pessoas, então acabou de entrar a 3ª pessoa. Vamos lá. Vocês que estão aí, relaxem. Esquece tudo ao seu redor. Esse é um momento único. É um momento seu, com você e mais ninguém. Durante esses dias eu tenho pedido muito para Deus me mostrar como eu posso me tornar uma ferramenta para levar para todos os seres do planeta, do universo, a paz interior que eu tenho em mim. E se eu tenho e vim desse mundo do empresariado, que eu sei que agora, nesse momento, está numa incerteza gigantesca, me veio que hoje eu focasse nessas pessoas, nos empresários, nos empreendedores, na realidade em todo ser humano. Todas as vezes que eu entro aqui, nesse momento de união com todo o universo, porque, como eu sempre digo, é um movimento mundial e nesse momento todos estão entrelaçados na mesma frequência. Cada dia mais está amplificando, cada dia mais está exponenciando mais, com mais intensidade, com mais rapidez. A emanação da frequência da felicidade. Vão respirando naturalmente. Permita que o ar chegue até o topo da cabeça de vocês. Essa é a respiração da oxigenação da frequência da felicidade. Permita que o ar chegue até o topo da cabeça de vocês. Continue respirando naturalmente. E se permita sentir. Se vier alguma sensação, emoção ruim nesse exato momento, aceita que ela existe e oxigena, envia ar para ela. Como eu tenho falado, toda energia condensada é como uma água parada de rio. Ela carece de oxigênio. Basta você abrir as comportas que ela se renova.
Abra as comportas do seu coração, do seu ser. Se permita perceber, escutar você mesmo. Esse momento de silêncio é quando você escuta a voz do coração, a voz da intuição. A consciência acordada expande a percepção. E quanto mais essa percepção for expandida, quanto mais você permitir expandir a percepção, maior vai ser a aceitação. E quanto maior a aceitação do que você sente, do que você vive, dos pontos que você esconde, que você camufla, que coloca cimento sobre eles. No momento que você permite aceitar, tudo isso aflora. E como a luz é sutil, é carinhosa, é respeitosa, ela não entra no embate. E essa energia condensada, esse sentimento, essa emoção, se sente acolhida. E assim é com o mundo hoje. Ele está gritando, esperneando, e às vezes, pior ainda, jogando a toalha. E quando nós jogamos a toalha, é porque nós não temos mais força para lutar. E bloqueia a fluidez da vida. Quando nós olhamos para essa emoção, aceitamos que ela existe e oxigenamos essa situação. Como somos microcosmos, o que está sendo falado para cada ser está sendo falado para o planeta e para o universo. E quando você permite perceber esse enclausuramento dentro do ser, essa dor da alma, você simplesmente oxigena e ela se sente acolhida. E quando ela se sente acolhida, as barreiras caem, a resistência cai. Ela não precisa mais ter medo e se fingir de forte para conseguir alcançar, ou para conseguir, ou para falar. Quanto mais alto se grita, mais medo tem. Quanto mais medo coloca-se, mais frágil é. E não é no combate que se consegue a transmutação. É no amor, é na aceitação. Porque todos nós viemos da mesma fábrica, com o mesmo manual. E no final, por mais letrinhas que tenha nesse manual, todas elas é igual: felicidade, amor. Nesse momento eu me conecto com todos os seres que estão nessa mesma frequência que todos nós agora.
emanamos todos nós que estamos aqui, agora e depois, para todo o universo, para toda a Terra. Que a paz entre no coração de cada ser humano, de cada ser vivo, animado e inanimado. Que nesse exato momento reverbere no coração e na alma de todos os seres a paz interior. Que seja por 1/1000 de segundo. Uma vez acordada, acordada está. E assim é. Muito obrigada por todos vocês que estão aqui. E como eu tinha dito, eu quero ler agora para vocês essa carta que eu recebi. E eu peço que todos vocês escutem, sem apego nem aversão. Só deixem escutar. Depois nós podemos conversar à vontade aqui, tá bom? Então essa é a carta que eu recebi hoje. Ela não tem assinatura, não tem o nome da autoria dela, mas eu coloco aspas em toda ela. Coronavírus, as mortes invisíveis ou um chamado à sanidade da classe médica. O combate à pandemia matará mais que o coronavírus. A diferença é que serão mortes invisíveis. Os números ainda não estão consolidados, mas essa é uma tese cada vez mais plausível. Antes de entrar no assunto da pandemia, me permitam fazer 2 comparações que tornarão o entendimento do restante do artigo mais simples. A cura do câncer. Ao contrário do que as pessoas imaginam, não é muito difícil eliminar um câncer, qualquer câncer. Para destruir todas as células do organismo, basta utilizar doses gigantescas de quimioterapia ou, caso isso não funcione, radioterapia também em altíssimas doses. Essa estratégia só não foi adotada ainda por conta de um pequeno empecilho. Além da erradicação do câncer, ela resulta na morte do paciente. Toda a estratégia de combate ao câncer deve, portanto, buscar um equilíbrio. Deve ser agressivo o suficiente para eliminar o tumor, mas não ao ponto de matar o paciente. Na teoria é fácil, na prática nem tanto. Nunca é possível prever com certeza qual será o comportamento de um câncer em um paciente específico. O médico precisa se embasar em estatísticas existentes e na avaliação individual. Em casos de cânceres mais agressivos, se tolera um risco maior. No caso de tumores menos agressivos, não se arrisca tanto. O tratamento perfeito é aquele que ataca apenas o câncer, poupando o resto do organismo. Infelizmente, para a maioria dos casos, esse tipo de tratamento não existe. Acidentes de trânsito. Entre 2008 e 2016, o Brasil teve 368.821 vítimas fatais de acidentes de trânsito, o que resulta em uma média de 40.980 por ano. Somados a estes, temos cerca de 1.600.000 feridos, que inclui um grande número de inválidos. Para piorar a situação, a maioria das vítimas são jovens. Certamente ninguém negaria que esse é um problema extremamente grave e que necessita ser combatido. Esse problema também possui soluções simples. Redução da velocidade para 30 km em todo o território nacional. Proibição das motocicletas e bicicletas pelo risco de queda mesmo em baixa velocidade. Uso obrigatório de capacete e cinto de 4 pontos. Fiscalização rigorosa e multas pesadas para os infratores. Há de se concordar que essas medidas fariam com que as mortes por acidente de trânsito caíssem para um número próximos a 0.
O único problema que se colocaria é o custo social e econômico da medida, que são tão óbvios que me desobriga a descrever. A possível solução, vamos lá, eu pulei aqui, descrever. O problema do coronavírus. O coronavírus não é um vírus especialmente mortal. Na verdade, a mortalidade em crianças jovens imunocompetente é até menor do que o da gripe comum ou H1N1. O problema repete-se sempre. Seria uma disseminação rápida, o que levaria a um grande número de casos graves em um curto período de tempo, resultando no colapso do sistema de saúde, principalmente no que se refere a leitos de terapia intensiva. A possível solução. A solução mais óbvia nesse caso seria aumentar em caráter emergencial a capacidade de absorção dos serviços de urgência e os leitos de terapia intensiva, como já foi feito em outras epidemias. Outro ponto importante seria acalmar a população, esclarecendo que a enorme maioria dos casos são leves, não havendo necessidade de uma correria às unidades de urgência e emergência. Por fim, poderia-se enfatizar o isolamento, dentro do possível, dos indivíduos em risco. A catástrofe. O problema é que começaram a surgir estudos projetando cenários apocalípticos, com a morte de 1% ou mais da população, caso nada fosse feito. Nesses cenários, teríamos 2,5 milhões de mortes nos Estados Unidos e 2 milhões no Brasil. O principal estudo foi elaborado pelo Imperial College e, apesar de sua metodologia já ter sido muito questionada por cientistas importantes, teve um impacto determinante no que seguiu. Não vou aqui esmiuçar os problemas do estudo, mas alguns dados da vida real sugerem que talvez o monstro não seja assim tão feio. Morreram até agora na Itália cerca de 5 mil pessoas. Digamos que chega a 10 mil pessoas até o final da pandemia. Fazendo uma regra de 3, considerando as diferenças epidemiológicas e do sistema de saúde, teríamos cerca de 50 mil mortes nos Estados Unidos e 40 mil no Brasil. É muito? Depende da interpretação, mas o fato é que estamos falando de escala de valores bem diferentes. Achatar a curva. Uma vez estabelecidas as previsões apocalípticas, com estimativas de óbitos da ordem de milhões, a opção de simplesmente melhorar a capacidade de absorção do sistema de saúde sumiu do cenário. A palavra de ordem, repetida mesmo por quem nunca estudou uma linha de epidemiologia, passou a ser achatar a curva. Na teoria, é bastante simples reduzir a velocidade de propagação do vírus, permitindo que o sistema de saúde absorva aos poucos os casos graves. Isolamento social é possível? Dentre as possíveis estratégias, o governo brasileiro optou pela mais agressiva, a quarentena de toda a população com a consequente paralisia da economia. A primeira questão que se coloca é a factibilidade desse isolamento. Para uma família de classe média ou alta, não é tão difícil manter um isolamento restrito por meses. Só que o Brasil não é um enorme bairro de classe média. Nas favelas e periferias, a situação física mesmo é muito mais difícil. Outro ponto, milhões de brasileiros dependem para comer. Não digo do dinheiro do mês, mas da semana. Como essas pessoas sobreviveriam a 2 meses de quarentena? Mas digamos que todas as pessoas consigam realizar a quarentena de forma satisfatória e a epidemia tenha sido resolvida. Então a pergunta que terá que ser feita é: valeu a pena? Economia é vida. O brasileiro tem uma baixa capacidade abstrativa e uma péssima relação com o dinheiro. Mistura explosiva. Quando alguém tenta alertar sobre os impactos financeiros de combate à pandemia, é rotulado como insensível, no mínimo. Como assim você está mais preocupado com o dinheiro do que com a vida das pessoas? As pessoas confundem riqueza como papel pintado que a representa e acham que a crise econômica é problema de quem investe na bolsa. O fato nu e cru é que recessão econômica resulta em mortes, ou alguém acha que o fato de países mais ricos terem maior expectativa de vida é mera coincidência? Recessão econômica significa menos dinheiro para investir em saneamento básico, mais mortes,
policiamento, mais mortes. E em atenção básica à saúde, mais mortes. E até em UTIs, mais morte. Recessão econômica e quebradeira de empresas também significa menos pessoas com plano de saúde e mais demanda para o SUS, cujo financiamento diminuirá, mais mortes. E daí fica a pergunta: tentar evitar um possível colapso do sistema de saúde, causando o colapso de toda a economia, é racional? Tudo isso causará mortes. O paciente que está esperando um cateterismo pode infartar. A demora em consultar um oncologista pode fazer com que o câncer se torne irressecável. O atraso no diagnóstico pode ser fatal para um paciente com leucemia aguda. Os leitos reservados da UTI podem ser a diferença entre a vida e a morte para um paciente que precise de cuidados intensivos hoje. O atraso nos transplantes e o consequente aumento das filas, com certeza absoluta, ocasionarão mortes. A redução do estoque de hemocompetentes componentes pode ter consequências trágicas para o serviço de emergência, pacientes cirúrgicos, hematológicos, principalmente. Poderia passar várias páginas dando mais exemplos, mas acho que a ideia ficou clara. Senso das proporções. O senso das proporções, base de toda escolha racional, virou crime de lesa pátria. Cortejar a mortalidade por gripe com os dados de mortes por coronavírus virou prova inconteste de obscurantismo. Ora, sendo finitos os recursos disponíveis para investimento em saúde, é fundamental buscar conhecer a exata dimensão de cada problema para melhor alocar os recursos. É preciso, sim, que a comunidade médica se detenha sobre os dados para ter a real dimensão do problema. Não é possível trabalhar apenas com números absolutos e muito menos se deixar contaminar pelo clima de pânico disseminado pela mídia e redes sociais. A morte de idosos. Em uma sociedade impregnada pelo politicamente correto e formada por pessoas hipersensíveis, dizer o óbvio tornou-se muito perigoso. Por exemplo, a constatação de que uma epidemia que acomete mais pessoas muito idosas é menos grave do que uma vítima predominantemente jovens tornou-se prova suprema de insensibilidade. Na Itália, a expectativa de vida para homens é de cerca de 80 anos e para as mulheres de 85 anos. Já a idade média dos óbitos por coronavírus foi respectivamente 79 a 82. Além disso, a enorme maioria dos idosos que morreram possuía comorbidades. O que quer dizer isso na prática? Isso quer dizer que uma grande parte das vítimas, caso não morresse em decorrência do coronavírus, morreria na próxima gripe, na próxima infecção urinária, na próxima pneumonia. Pode ser triste, mas é a realidade. Aliás, pouca gente tem coragem de colocar isso no papel, mas um idoso de 75 anos com várias comorbidades terá muita dificuldade de conseguir um leito de UTI no SUS, mesmo fora de um período de pandemia. Os motivos para que isso ocorra são dois. O SUS sempre está em crise e o número de leitos de UTI são cronicamente insuficientes. Nesse contexto, os pacientes jovens são priorizados. Em muitos casos, ao levar um paciente muito idoso com várias comorbidades para a UTI, você não estará prolongando a vida dele, mas prolongando a sua morte. Isso possui até um nome: distanásia. A empresa mortal. Uma vez instalado o pânico, é virtualmente impossível para um gestor público evitar a tomada de medidas extremas. Mesmo Trump, o homem mais poderoso do mundo, depende do voto popular. Agora, pare e pensa. Que político resistiria a um bombardeio diuturno da mídia, ocupando por cada morte ocorrida durante uma pandemia? A mesma lógica vale para os governantes, prefeitos, diretores de hospitais, coordenadores da CCIH. Ninguém quer ser taxado como negligente. Toda divergência é suprimida. Qualquer um que questione a eficácia ou os custos do isolamento social é visto como um homicida, de fato, ou ao menos em potencial. Por outro lado, todas as ações com algum potencial de aumentar o distanciamento entre as pessoas passa a ser louvado.
Começa então uma disputa por parte dos agentes públicos para ver quem toma a medida mais extrema. Polícia nas ruas, helicópteros para esvaziar as praias, multa para quem for pego fora de casa. Mais um pouco e o uso de snipers para combater os recalcitrantes será cogitado. A classe média, um chamado à reflexão. O que observo entre meus colegas é uma disposição para a ação, muita coragem e pouca reflexão. Infelizmente, o conhecimento epidemiológico da maioria é muito pequeno e quase todos abraçaram a tese do achatamento da curva, a qualquer custo, sem muito questionamento. É preciso que um número suficiente de médicos se debruce sobre os estudos já realizados, principalmente os que projetaram cenários desastrosos, e sobre os dados clínicos e epidemiológicos da pandemia nos diversos países. É preciso também, junto com economistas de estatísticos, comecem a calcular o impacto de mortalidade da paralisação da economia. O juízo final. Uma hora, a pandemia estará acabada e será feita a contagem dos mortos, cujo número ainda é incerto. Entretanto, tenho certeza que as narrativas já estão prontas. Se a taxa de mortalidade ficar abaixo dos outros países, se dirá que o isolamento social foi um sucesso. Se as taxas de mortalidade ficar acima dos outros países, se dirá que o isolamento social não foi feito como deveria. Meu único apelo é, quando forem analisar os resultados, não contem só os que morreram pelo coronavírus. Lembre-se das mortes invisíveis. Eu quis falar tudo isso aqui e passar esse texto aqui para vocês pelo seguinte. O medo mata, porque ele abaixa a nossa imunidade. Então, atenção ao que você está dando ouvidos, atenção ao que você está se envolvendo, porque você pode entrar numa crise de ansiedade tamanha que você depois não vai saber mais como sair disso. Tudo isso é frequencial. O medo é uma consciência viva, e como tudo que é vivo precisa de alimento. E quem é que dá alimento para ele? Nós mesmos. Então, atenção. Atenção ao que você está permitindo fazer com você. Atenção ao que você está permitindo trazer do externo para você, tirando você completamente do prumo. Eu digo isso porque eu tenho recebido dezenas de pessoas escrevendo para mim, falando, Denise, como eu me mantenho nesse cenário equilibrada energeticamente? O que eu faço para me manter equilibrada energeticamente? Perceba que você é um organismo vivo e você tem duas escolhas na sua vida: comprar como verdade o que te tira da harmonia corporal, da harmonia da inteligência, do nosso design corporal, das nossas células, ou olhar para isso sem filtro e ver até onde isso está indo. O medo mata e a mentira também, com certeza. E se você comprar isso como verdade, vai acontecer o que está acontecendo com essas pessoas que estão me mandando mensagens. O que eu faço? Como eu saio desse clima de medo? Eu fico inteira arrepiada só de falar isso. Como eu saio desse clima de medo que está me paralisando? Eu já não sei mais o que fazer. Muito importante se atentar e não dar ouvido ao tanto de mentiras que as pessoas têm informado, simplesmente por ideologias políticas e com o intuito de quebrar o atual governo. Olha, gente, eu não estou aqui para falar sobre política, eu não quero falar sobre política. O que eu quero falar aqui é sobre o ser humano. Sobre o ser humano. E nós voltamos à nossa origem de base, de fábrica. É ser. Pessoas
que aproveitam essa situação para incutir mais medo. Como aqui em Londrina eu vejo caminhões passando o dia inteiro em volta aqui de casa, falando: voltem para suas casas, voltem para suas casas. Por favor. A população já não aguenta mais de ter tanto medo. Esse medo mata. Esse medo mata. Isso é frequencial, isso é vibração. Quem trabalha com frequência, quem trabalha com energia, sabe do que eu estou falando. E pode assinar embaixo o que eu estou falando. Energia é viva. Consciência é viva. E aí você se sente, você fica super envolvida e comprando como verdade tudo isso que estão falando. Cria dentro de você uma culpa danada, porque você está fazendo uma coisa que você não quer, que você não acredita, mas você tem que fazer. E aí você traz o irmãozinho dele, que é o medo. Aí você traz outro irmãozinho que paralisa tudo. Tem gente torcendo para que o vírus simplesmente seja fanatismo político. Triste, é uma judiação. É uma judiação. Nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento único na humanidade. Eu falo isso com megafone, se vocês quiserem. É um momento único na humanidade. Sabe por quê? Porque é a hora de você enxergar você. E nesse momento é igual um jogo. As pessoas não falam que quando você conhece um outro no jogo, seja o que for, tênis, futebol, sei lá o que, o jogo que for, você conhece alguém na mesa de jogo, né? Assim que os antigos falavam. Por quê? Porque lá vai aparecer o caráter da pessoa. Essas situações que estão acontecendo no mundo inteiro, uns se esquivaram, você não sabe mais nem que existe. Outros estão aproveitando para se colocar. E esse é o momento de introspecção. Voltar para casa, vir para casa, estar em casa, não é no lar, não é nessa casa material, é na nossa casa. E quanto mais pessoas se unirem nesse momento, reverberando, emanando felicidade, paz de espírito, mais pessoas vão receber isso, mais pessoas vão estar vibrando na mesma energia. É assim que está funcionando o outro lado. 24 horas por dia falando a mesma coisa. 24 horas por dia te colocando pânico. 24 horas por dia pedindo para você não entrar em contato com mais ninguém. Outro dia encontrei com uma pessoa aqui, ela falou assim: 2 metros de distância, por favor, Jesus Cristo, o que é isso? O que é isso? Isso já passou do limite do ser humano daqui a pouquinho e não vai custar muito, já está começando. Aí sim, nós vamos ver o que é uma pandemia. É a pandemia do medo. Eu estou falando isso desde o primeiro dia. Denise, mas você trabalha com a frequência da felicidade, mas é justamente por isso que eu estou aqui. É justamente por isso que eu estou me comprometendo a falar com todos vocês o que está dentro de mim. É exatamente por trabalhar com frequência, exatamente por ter recebido a frequência da felicidade, que eu sei a grande importância de se manter equânime, de se manter nessa frequência. Sobe e desce é normal, porque nós não podemos ser estirados, senão a gente rompe. A gente é uma onda, mas a gente não é uma onda. Um eletrocardiograma que um dia está lá em cima, outro dia está aqui embaixo, não tem frequência que aguenta isso. Não tem frequência que aguenta isso. Você tem que optar em qual frequência que você quer estar. Opta pela frequência de que estão te contando, do medo que estão te colocando, ou opta pela frequência que você nasceu com ela, que é inata em você, que chama-se frequência da felicidade. Você nasceu assim. Todo ser humano veio de fábrica
com o selo da frequência da felicidade, com a digital energética da frequência da felicidade. Lê qualquer documento sobre frequência, vocês vão ver o que eu estou falando. Todos nós nascemos, é inato em nós. Olha as crianças, é inato em nós a felicidade. A felicidade não tem nada a ver com alegria e com tristeza. Isso são eventos. Nós somos o estado. O ser é o estado. A vida são os eventos. Até que ponto você vai deixar os eventos se tornar o estado da sua vida? Até que ponto você vai se permitir ser dominado e comandado pelo que todo mundo quer que você seja dominado e comandado? Tira o véu, tira a máscara, tira o filtro, analisa. Sem apego nem aversão, analisa. Analisa os dados que estão sendo colocados. Analisa. Não fica simplesmente escutando o que está sendo falado. Vai buscar, vai estudar, vai analisar. Sente, porque lá dentro, no fundo, eu dou minha mão palmatória, no fundo de todos os seres humanos, nesse exato momento, agora, sem pôr e sem tirar. Todos nós sabemos lá no fundinho que alguma coisa tem a mais. Mas é mais fácil escutar. Ou às vezes nem fácil é, mas nós já viemos acostumados a ouvir e não pensar. Nós já viemos acostumados a seguir. Repara uma coisa, eu vou dar um exemplo que veio agora aqui para mim. Repara uma coisa, você está andando na rua e de repente uma criatura para e começa a olhar para cima. Você não dá conta, você vai olhar para cima. Vai passar um outro que vai olhar para cima. A hora que você for ver, tem milhares de pessoas olhando para cima. E o primeiro estava olhando o quê? O céu? Estava olhando o quê? Isso é comportamento de massa. E é o que está acontecendo com o mundo. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu tenho convicção do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Isso chama-se hipnose em massa. Um começou a olhar para cima, o outro. Fatos não estão acontecendo? Estão acontecendo. É claro que estão acontecendo. Mas até que ponto eles estão acontecendo para movimentar o mundo inteiro? Para parar o mundo inteiro? Até que ponto? A Terra parou. Até que ponto? E você? Como é que você está? Como é que você percebe dentro de você? Quem é que mata mais? O vírus ou o medo? Eu agradeço a todos vocês que estiveram até agora aqui comigo e todos vocês que vão ouvir posteriormente essa live. E assim é.